Olá, servidores e servidoras, boa noite. Mais um podcast da gente para a gente conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre algumas das licenças que a gente tem dentro do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. Certo, Angélica? Certo, boa noite, servidores e servidoras. Então, Opa. hoje nós vamos falar sobre as licenças. Lembrando que vocês podem mandar as dúvidas aqui no chat. Se for possível, a gente lê as dúvidas, né? Caso a gente não tenha tempo hábil de esclarecer todas as dúvidas, podem deixar ali, nós vamos anotar, que aí a gente vai encaminhar nos grupos nas OLTs, né, Arlete? Justamente. E aí hoje a gente tem de convidado o servidor Adriano e a servidora Yasmin, né? Sejam bem-vindos, né? Muito obrigada pela participação de vocês. A gente está fazendo essa rodada de conversa e chamando os servidores para estar respondendo as perguntas da gente. Não é que a gente não saiba também, mas a gente também tem dúvidas, né? E outra é porque a gente tem que valorizar os servidores que fazem o seu trabalho, que vamos combinar, né, Angélica, o nosso grupo do Departamento de Gestão de Pessoas não são fracos, né? Eles, né, a Yasmin, é uma luta diária. O Adriano, muitas vezes a gente liga, Adriano, o que a gente vai fazer? E aí a gente incomoda eles bastante, né? Então, assim, a gente tem dentro do estatuto, daí, é uma conversa, né? Nós temos a licença para serviço militar, licença para atividade política, licença para desempenho de mandato eletivo, licença, nós temos várias licenças, gente. Nós temos licença para mandato classista, para assuntos particulares, a licença prêmio, né? A licença para acompanhar cônjuges de companheiros, e a gente também tem uma licença especial para atendimento de pessoas com deficiência, que essa é uma licença que a gente já tratou com o Jorge, e que a gente, de repente, depois vai ter que tratar com a pessoa específica, que é com a Maristela, né? Ela que desenvolve esse processo. Então, a gente vai começar pela licença para serviço militar. Nós temos no nosso estatuto essa licença, e ela acontece com servidores públicos efetivos, né, municipais, quando eles são convocados, né? Quando eles são convocados para serviço militar obrigatório. Como é que acontece isso? Não sei quem é que pode responder, se é o Adriano, se é a Yasmin. Nunca vi acontecer. Não, é não muito sei se difícil, já né? aconteceu, né? Aham. É uma coisa mais esporádica, assim, Aham. não é uma coisa muito comum de Hoje acontecer, todo né? mundo também é dispensado do Isso. serviço militar, né? Então, E depois aqui o jovem, né, o que tem 18 anos, ele já deve ter feito todo o processo lá da junta dispensa, militar, né? né? Para dispensa, justamente. Aqui deve ser quando eles são convocados para ir para alguma atividade específica, né? Isso. Não é isso? Que daí eles têm o período que eles podem ser convocados e tem período para retornar. é uma convocação, né? Justamente. Não é um convite, né? Isso. Então é uma licença bem difícil de Bem acontecer. difícil de acontecer. É porque, como eu falei, se trata de uma coisa esporádica, assim, né? Claro que tem que ter previsto, porque pode vir a acontecer, né? Mas é uma coisa que a gente não tem, assim, no dia a dia, não né? vimos ainda acontecer. Legal. Não passamos por essa experiência. Tá certo. Mas como está lá no estatuto, a Sim, gente colocou claro. aqui para estar comentando. E da licença para atividade política. O servidor tem direito à remuneração durante o período da descompatibilização do cargo? A licença é prevista? Ela é automática? Ela deve ser requerida? Como é que o servidor deve fazer esse procedimento para pedir esse afastamento? A gente teve até alteração ano passado, durante o período da eleição, né? Porque o nosso estatuto prevê ali que o servidor ele tem que se descompatibilizar 3 meses antes da eleição. Então, a princípio, ele não era uma licença não remunerada, mas o estatuto ele trouxe ali o que tem da lei federal, que é remunerada. E ele tem que fazer um requerimento? Como é que acontece? Tem que fazer o requerimento, ali tem o prazo, né? Então, algo que acontece basicamente só nas eleições municipais, né? A gente não lembra de algum servidor ter sido licenciado para ser candidato a deputado, por exemplo. Né? Geralmente, de vereador, a gente tem bastante, né, que pedem. E aí, assim, se caso esse servidor, ele pediu o afastamento, né, e ele saiu os 3 meses ali antes, mas chegou na convenção e o nome dele não foi aprovado, ou ele desistiu. Isso tem alguma interferência?
Ali diz que no estatuto trata que se ele não entregar os documentos, né, que foi do partido, ele vai ter que devolver o dinheiro, mas caso ele não tenha sido aprovado, daí nesse caso não precisaria, porque seria uma condição do partido, né? Então, essa é a situação que se ele desiste, por exemplo, ele saiu, ficou um mês, daí ele desistiu, mas não foi o partido que daí ele converte em falta. Agora, se foi caso o partido não aceitar, daí é diferente. Então, o servidor tem que tomar muito cuidado, né, servidores? Porque, assim, quando tu determina a questão de sair candidato, eles têm que cuidar muito com, eu vou pegar a licença, resolvi não querer mais ser candidato. Ele não pode, né? Daí ele tem que esperar até a convenção para... O não poder, né, ele vai ter que ele tem que arcar com ele vai ter que entender que vai ser convertido esse período em faltas, né? Então... Até porque hoje os prazos eleitorais ficaram mais curtos, né? Antigamente nós tínhamos campanhas que eram 3 meses, né? Então hoje o servidor se descompatibiliza 90 dias antes, eu acho que e a candidatura sai só acho que 45 dias antes da eleição, é um prazo bem mais curto agora, né? Daí ele já é diferente a coisa. Ele sai e não pode nem começar a fazer campanha ainda, não. Né? Sai, até porque ainda não teve a convenção, não está ainda candidato legalmente. Isso pode-se dizer que é pré-candidato. Pré-candidato, justamente. Então, assim, a gente percebe, né, que existe cada ano mais um assédio dos partidos em cima dos servidores públicos. Então, quando vocês forem convidados, tem que analisar bem se vai querer mesmo ser candidato, né? E da licença de desempenho para mandato eletivo. No caso, o servidor fez todo o processo, teve a licença, se elegeu, e aí quando ele for, né, eleito, para ele desenvolver o mandato dele, ele precisa, daí eu vou ler aqui a pergunta. Quais são as regras aplicáveis ao servidor efetivo quando eleito para o cargo de chefe do Executivo Municipal em caso de eleição para vereador? O que determina a permanência ou afastamento do servidor no caso do cargo dele? Ele pode estar vereador e trabalhando na função de servidor público? Ele pode manter os dois cargos? Se tiver compatibilidade de horário entre os dois, sim. Ele tem que se licenciar do cargo efetivo. Né? Por exemplo, hoje a nossa Câmara ela funciona às 10 da manhã, então não teria pode. como, né? Tem que se licenciar. Só se for tipo assim, um professor de 20 horas. Daí ele tem aula só na parte da manhã, ou melhor, na parte da tarde. As sessões são de manhã, então ele pode. É compatibilidade de horários. Ou se as sessões fossem à noite, isso, e daí 40 horas poderia cumprir as 40 horas e ainda ir nas sessões, justamente, né? Daí poderia seguir nos dois. Mas como hoje são as 10 horas da manhã, daí a gente não pode ter acúmulo de cargos. Sim. Então, nesse caso, o servidor eleito, ele se afasta, né, e aí ele recebe o subsídio do cargo para que ele foi eleito ou ele recebe a remuneração dele? Como é que funciona isso? Ele pode optar? Sim, pode optar pelo que for mais vantajoso, né? É que no caso hoje, como servidor público, é melhor ser o salário do vereador, né? Vamos combinar. Dependendo do cargo que ele assume, a grande maioria, ele opta pelo salário do vereador em si, né? Deixa eu ver aqui. Ao término do mandato eletivo, o servidor tem o direito de retomar o seu cargo de origem? Existe algum prazo para isso? O tempo do mandato eletivo conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais? Se ele ficasse... se ele, no caso ali, ele vai se afastar aos 4 anos, aí ele retorna para o cargo de origem, certo? Porque a lei garante que ele retorne. Mas aí o tempo de mandato dele vai contar como tempo de serviço público? Sim, ele continua contando. Porque é uma atividade pública que ele vai exercer no caso da vereança ou do Executivo Municipal. Porque daí ele contribui para o regime geral, né?
Porque não, a Câmara faz também é do isso, regime próprio, né? Então, passa a ser da Câmara, né? Então, mas a ele Câmara contribui fica para lá. responsável por fazer Eles o repassam para o recolhimento. Instituto, né? Sim, não, porque eles também, mas eu digo porque é vereador, né? Porque a questão de que nem todos os vereadores são servidores públicos. Então, mas ele, no caso, como servidor público, ele pode contribuir, então, para o Instituto, é isso? Sim, sim. Isso. Ah, tá. Uhum. Tem mais alguma coisa nesse quesito? O tempo de mandato conta para estágio probatório? Se ele está em Como estágio probatório? probatório não é da parte de rotinas, eu acredito que não conte, porque os outros afastamentos também não contam, né? Então, É porque eu ele acho não que- está ele não tá dentro da função dele, né? Mas Daí, para porque os outros benefícios, ele tem um tempo que ele conta, né? Ah, legal. Tem mais alguma coisa nessa parte? Então, nós temos a licença para mandato classista, que é o nosso caso, né? Os servidores, então. Hoje, por exemplo, nós temos na nosso estatuto a liberação de quantas pessoas? 2 pessoas, né? Dentro dessas 2 pessoas, nós tivemos uma mudança em 2023, né? Onde a gente pode, daí, colocando essa necessidade, a gente pode até ter 3, né? Mas isso daí, ele depende do Poder Executivo. É isso, né? O poder, ele que libera, né? Hoje, eu sei, mas eu vou perguntar porque os servidores não sabem. Mas, assim, hoje, por exemplo, essa questão do mandato classista, a pessoa que ela é licenciada, ela é liberada, né? Ela está à disposição do sindicato. Ela é com ou sem remuneração? Com remuneração. Daí ela perde, e daí eu vou colocar, porque é da nossa, né? Porque assim, eu tô no sindicato e eu não tenho progressão, por exemplo, né? Eu perco a minha progressão, a gente não tem, a gente está estagnado. Eu tenho licença-prêmio, eu tenho anuênio, mas eu não tenho as progressões. Visto dizer aqui que eu não tenho nenhuma progressão na minha carreira de 23 anos, mas foi uma opção também minha, né, por estar no sindicato. Então, as pessoas têm que entender que também a gente abdica de algumas coisas, né, Angélica? Por exemplo, para quem sai hoje do magistério para atuar na classista, sai da aposentadoria especial do magistério já, não entra mais. E aí o que acontece? E a gente também não tem as progressões. E a gente, saindo da licença, no caso da aposentadoria especial, a gente vai para os 30 anos. Né? Daí já muda, então é alguma coisa que de fato nos prejudica em certas situações, né? Hoje, por exemplo, dentro do mandato classista, como a questão da estabilidade, ela muda alguma coisa? Não muda nada dentro da estabilidade nossa enquanto servidoras licenciada para o mandato classista. Certo? Aí a gente contribui para o regime próprio. Isso não modifica em nada também, ao não ser essa contagem se nós somos do magistério, mas se for de outro, né, de outro setor, continua a mesma coisa, é isso? Isso. Dentro do mandato classista, a gente tem aqui a questão, por exemplo, de que o presidente que é presidente, por exemplo, hoje eu sou presidente do sindicato. Hoje ele pode, com a mudança da lei, hoje não tem mais aquela questão de ser só 2 mandatos, né? Pode ser reconduzido quantas vezes for. Porque antes era um mandato só de de ser só 2 vezes reconduzido, né? Foi tirado isso. Acho que isso é regimento do próprio sindicato? Não, o regimento do sindicato não impede, né? Mas o estatuto impedia, hoje não impede mais, né? Dentro disso, a gente quer salientar que Rio do Sul hoje necessita de mais um, né, Angélica? Até porque eu nem falo dos outros municípios, eu falo só de Rio do Sul. Hoje, vocês, enquanto servidores que estão ouvindo a gente, sente que a gente precisaria estar mais na base, né? E a gente, só em 2 pessoas é bem difícil da gente conseguir avançar em tudo, né? Mas eu acho que do mandato classista a gente já respondeu bastante, né, Diana? Que a gente tem muito tempo, né? Essa até quando a gente viu as licenças, a gente até comentou, né? O classista, a gente nem precisa falar muito, né? E dos assuntos particulares, como é que é, Angélica? Então,
Essa licença é uma licença que nós recebemos muitas ligações, né, com dúvidas a respeito de quais são os requisitos para tirar, quando que pode tirar, quando que não pode. Então, assim, e é também raro da gente ter servidores, né, principalmente na educação. Né? A gente já teve professores que conseguiram a licença, mas 2 meses depois foram convocadas de volta, né? Isso. Por causa da necessidade do município. Então, assim, quais são os requisitos para o servidor que ele possa solicitar essa licença? Quais são os requisitos e para que seja concedida essa licença? Primeiro é para o servidor estável, né? Tem que passar do estágio probatório para requerer a licença. E durante a licença, o município ele fica vedado de substituir aquele profissional. Então, não pode fazer um contrato de ACT, nem terceirizado, nenhum tipo de contratação. Então, isso às vezes é o que emperra ali, né? Então, por exemplo, fala do professor. Então, pode ser concedida a licença de assuntos particulares para professor? Pode. Só que quando precisar chamar um professor, o primeiro que tem que ser chamado vai ser aquele que está na licença. Então, para os cargos que têm muita rotatividade, muita gente sempre sendo chamado, dificilmente ela vai ser concedida. Porque vai ser mediante a autorização do secretário também, né? Para sair para essa licença. Então, vendo que vai faltar um professor na sala, por exemplo, como a gente estava falando dos professores, né? E que não vai poder chamar alguém no lugar, já vai ser um impeditivo, né? Nós não temos praticamente ninguém em licença sem vencimento, né? Nós tínhamos um que Tem retornou. dois, às vezes nenhum, mas fica nessa faixa. No caso desse servidor que foi concedido, essa licença, ela é remunerada? Não. Sem remuneração. Sem remuneração. E quanto tempo ele pode ficar licenciado? 2 anos. Daí ele tem que voltar para o Isso. cargo. E ele pode pedir para voltar a qualquer momento, como o poder público pode pedir para ele voltar a qualquer momento também, né? E essa licença, ela, na verdade, fica assim meio que condicionada em algumas coisas. Então, por isso que ela é muito difícil de ser dada, né? Porque... Tem cargos que não E a questão previdenciária, como é que fica? Então, ali, quando o servidor, caso ele seja concedido a licença, todos os encargos da Previdência vão ficar pelo servidor. Então, são aqueles 14% que é descontado da nossa folha e mais os 26% que o município paga de patronal. Então, basicamente, o servidor vai ter que arcar não vai receber remuneração. Vai arcar com 40%. Ele vai ter que arcar com 40% do salário para o Instituto. Se torna bem onerosa, né? A não ser que ele saia para assumir algum cargo que ele que vale a pena para fazer um teste. Eu vou lá. O público dele não pode. Ele não pode daí. Aí ele pode vir a trabalhar, a buscar a vacância, talvez, mas não porque a vacância dá essa possibilidade dele pedir a vacância para assumir um cargo e depois do estágio. Isso acontece bastante. Mas aí servidores passarem em outros concursos e pedirem a vacância, que dá os 3 anos de estabilidade até cumprir o estágio probatório. Justo. Então, na verdade, é uma licença, né, bem complicada de ser. Ela praticamente é inócua, se a gente parar para pensar, porque tu não pode contratar. É só se mesmo está sobrando naquele setor pessoas que tu pode, eu posso pedir uma licença, que não é o caso da prefeitura, que a gente está... Na verdade, nós falta profissional, né? Esse concurso público é muito necessário. Até, inclusive, hoje nós estávamos comentando que a gente vê com a secretária de administração para, de repente, fazer um podcast sobre o concurso público, porque tem muitas dúvidas, né? Chamar, de repente, a empresa que está fazendo o concurso, alguém, para estar explicando um pouco sobre a questão do concurso público. Tem muita gente que não é servidor, que quer ser servidor, que quer fazer concurso, e servidores que, de repente, querem fazer para outra função, né? Para outra função. Mais alguma coisa? Agora da licença prêmio. E da licença prêmio. Licença Essa prêmio. É a mais requisitada de todas. Justo. Quando que nós temos direito à licença prêmio? 5 anos, depois de 5 anos de cumprir sem interruptos, né? 5 anos interruptos, sem 5 faltas injustificadas, né? Tem que ter no máximo 5 faltas injustificadas para conseguir a licença prêmio. Hoje nós temos uma lista grande de licença prêmio.
assim, dentro dessa licença-prêmio, aqui a gente fez uma pergunta que é bem pertinente, que as pessoas têm que ficar bem atentas, tá? O que é considerado para a contagem do tempo de serviço de licença-prêmio? Daí você disse que é o tempo, né, de serviço de 5 anos, né? Ele tem que ser contínuo, certo? Se eu faço um concurso público, por exemplo, eu sou professora, aí eu saio de ser professora e vou ser agente administrativo. Eu tenho 3 anos, entendeu? Então, eu fiz outro concurso. Eu continuo contando para a licença-prêmio? A gente sempre orienta, né, quando tem esses casos, né, que os servidores, eles façam a exoneração um dia e no dia seguinte comecem um novo cargo, né? Não tem interrupção. Uma interrupção. Se tem interrupção, daí já não conta. Daí já não conta. Então não pode ser interrupto. E quais as situações que extinguem? Por exemplo, que extingue a contagem? Por exemplo, tempo de serviço para licença. O que eu perco, né? Eu vou além das 5 faltas, né, que daí injustificada, ele perde a licença-prêmio. Mas ele extingue a licença. Eu estou com 3 anos, aí aconteceu um fato que extinguiu, que ele não conta mais, vai começar a contar dali de diante de novo. Uhum. Tem algumas situações, né? Tem a licença para mandado eletivo, tem a atividade política, tem a prestação de serviço militar, a própria licença que a gente acabou de falar para assuntos particulares. Então, todas essas interrompem, né? E voltam a contar depois que... Essas suspendem. Isso. Elas suspendem. Então, por exemplo, eu saio para... Vamos pegar uma atividade política, né? Aí eu tenho 3 anos e meio, aí suspende... Aí eu faço meu mandato. Quando eu volto, a partir dali, continua contando. É isso. Continua a contagem. E quando ele extingue, quando eu perco, entendeu? Quando eu não tenho direito. Eu tenho 3 anos e meio, aí não é a falta injustificada, mas outras situações. Eu perco, daí ele extingue, ele não vai contar, daí ele vai extinguir e vai partir dali de novo. As suspensões, né? Condenação para pena privada, né? Ali até o retorno do município da vacância ali, né? Que fala. Quando tu volta, por exemplo, eu fiz o concurso para outro município, pedi a vacância, mas eu voltei. Então... vai começar de novo a contagem. Isso. São essas situações. Então, fazendo um relato, então, por exemplo, eu tive um processo disciplinar, ganhei uma suspensão. A partir eu fiquei 2 meses fora, ou 3, que é o máximo, né? 3 meses, máximo, não sei se é o máximo, mas é 3 meses fora. Daí, quando eu voltei, começa dali a contar novamente para a contagem, para mim, dali 5 anos eu vou ter direito. Isso, que passou, eu perdi. Isso, não né? é aquela que fica estagnada ali, né, paradinha, e quando tu vai volta, começar a contar tudo de novo. A mesma coisa é que eu só fiz alguma arte, como se diz, né? Se eu fui condenada a alguma coisa, paguei a minha pena, voltei, aí eu posso... vai começar dali em diante. Isso. E assim a vacância. Saí para assumir o concurso lá em Blumenau. Não deu certo. Voltei, não quis ficar lá. Daí ele começa de novo a licença. Beleza. Então, e o restante daí suspende. Né? Suspende. Que é aqueles casos daquele ali. Período, e quando tu voltar ela continua contando daquele período, né? Porque já teve gente, e eu tenho, o servidor vai lembrar disso, que faltava pouquinho tempo para ele ter a licença-prêmio, e ele pediu uma licença para assuntos particulares, e ficou 3, 4 meses, voltou, não gostou, voltou, ou não deu certo, não lembro mais. E aí, ele esperando 3, 4 meses, ele ia ter a licença-prêmio. E aí, ele perdeu. Então, ali na reforma, em 2023, a gente mudou isso, porque a gente não tinha a suspensão, era perda, né? Então, isso foi bacana, porque tem situações onde o servidor pode voltar, né? O que ocorre com a contagem do tempo ao término dessas licenças? A licença, ela afeta o vencimento do servidor? Não afeta. Ele recebe normalmente. Então, por exemplo, assim, se eu saio para... porque a licença-prêmio, ela não é só... Ela tem 2 formas, né? Gozo, né, que eu posso pegar, e em pecúnia. Dá para fazer até 3, dá para fazer um meia-meia. Meia-meia ali. Eu posso fracionar esses dias? Como é que eu posso fracionar? Eu posso pegar metade em gozo, metade de dinheiro? Isso. Em folga
Aham. E se eu não posso pegar, por exemplo, a licença-prêmio, eu posso pegar 45 dias agora e daqui a um ano pegar os outros 45, ou eu tenho que pegar tudo uma vez, se for tudo em gozo? Eu posso fracionar Já teve fracionamento. Já teve fracionamento, né? Uhum. Inclusive, às vezes o pessoal já está na fila para receber e de repente precisa. Ainda não recebeu, agora é mais interessante a folga do que o dinheiro, né? Uhum. Já aconteceu até por necessidade de saúde, às vezes teve gente que teve que pegar, né? Uhum. E aí como é que é feito base de cálculo? O que ele calcula para ser em pecúnia? É o salário e as vantagens, né? Que daí entra as vantagens de hora extra, vantagens do que tem de produtividade, todas as vantagens que tem na folha. O adicional de capacitação, progressão, isso entra também? Isso entra ali, tipo, é o salário vigente, tem vezes 3, né? Essas vantagens, eles são uma média, né? Daí é a média, não é total. Não é total, é uma média, né, das vantagens da folha. O servidor começou a fazer hora extra agora. Então, estou perto de receber a minha licença-prêmio, vou fazer hora extra para levar para cima. Né? Vamos pegar uns servidores comuns, né, de hora extra, vamos pegar a guarda municipal, eles fazem hora extra direto porque eles têm um número pequeno, depois nós vamos ter um momento só com a guarda também, como outros servidores com outras secretarias, e eles têm, às vezes ele tem 70 horas extras, às vezes agora nos joguinhos eles tiveram um número maior ainda de hora extra, né? Então, se o guarda municipal vai receber esse mês agora, proveniente do mês de agosto, ele não vai pegar toda aquela hora extra que ele fez, né? Ele vai pegar o médio dos 5 anos. É uma média dos 5 anos. Uhum. E, por exemplo... Esse vai ser para a próxima licença-prêmio, provavelmente. Se eu ganho FG, por exemplo, função gratificada, que eu vou ganhar, daí também é feito uma média ou o FG não ganha? Não, FG não entra. Tem cargo comissionado também. Não entra no cálculo. Não entra. Tá. Entra produtividade, entra adicional de capacitação, progressão, anuênio, mas não... Isso. Então, beleza. E o servidor, hoje nós temos, acho que 400 e poucos servidores na lista, né? 500, né? É 500 a lista já tá lá oficial, né? O que nós temos, e que daí eu acho que daí é com o Tiago, né? A listagem da licença, às vezes tem servidor que está na listagem, mas não tem direito. Porque ele perdeu, então a gente até falou, né, Angélica, em momentos com a secretária e com o próprio Tiago, porque para não pôr na lista, porque cria uma falsa expectativa, né? Até houve algumas situações, né, que eram situações mais antigas, como hoje a gente está tratando de uma lista de 500 pessoas, justamente, né? Daí acabam tendo pedidos mais antigos, assim, né, até de 2, 3 anos atrás. E teve algumas situações realmente que tiveram servidores lá que estavam na lista e depois acabaram perdendo, né? Não tendo mais direito e realmente cria uma falsa expectativa que a pessoa acha que está ali na lista ainda, né? Mas eu já conversei com o Tiago para a gente fazer um filtro, né? E ver certinho. Porque tem gente que não tem 5 falta, ou teve uma suspensão, ou teve alguma coisa... Que, de repente... acontece bastante também das pessoas, às vezes, ligarem e perguntar por que eu não tenho direito à licença? Que acabam sendo essas situações que a gente falou, das faltas, né, dos afastamentos ali por suspensão. As pessoas acham que isso não vai influenciar na licença-prêmio, que vai continuar lá normal e, no fim, acaba perdendo, né? Justamente. Então... E o que acontece se o servidor estiver em cargo comissionado ou função gratificada e quiser gozar da licença? Porque ele é um servidor efetivo, ele está no cargo comissionado. O que ele tem que fazer? Tem que exonerar a função gratificada e o cargo comissionado. Ele sai da função dele e daí ele vai para... Porque senão ele não pode sair e estar recebendo sem estar no cargo. Beleza. Isso mesmo. E qual é o limite de servidores e licença para gozo no mesmo tempo na administração? Por exemplo, aquele setor... Tem um setor do Departamento de Gestão de Pessoas. Tem um monte de gente que tem direito de licença. Como é que é fracionada a quantidade de pessoas? Ali fala em 1/6 da lotação, né? De cada secretaria, né? Assim, a gente não... Eu não vi ainda acontecer assim muita gente acabar tirando licença-prêmio que seja
Em Gozo, geralmente é em pecúnia, né? A gente teve assim, uma situação há uns 2 meses atrás, que foram os guardas, mas acabaram recebendo tudo em pecúnia, né? Então eram vários que eles entraram todos juntos. Justo. Se fosse em gozo, seria uma situação que teria que ser vista daí por causa da lotação da secretaria, né? Mas como foram todos em pecúnia, a gente não teve esse problema. Mas, como eles entraram todos juntos, acabaram, né? Porque isso é muito comum ali na guarda, porque foram todos juntos. Mas professores acontece isso. A gente vê, às vezes, que quando dá o pedido da licença... ano passado. Não, mas teve esse ano também. Não muito tempo aconteceu. Acho que os 5, 6 que pediram licença prêmio em pecúnia. Efetivação. E aí... A gente percebe quando a gente faz o cálculo, eu acompanho a lista, e a gente vê, isso aqui é guarda. Era interessante porque entra todo mundo no mesmo tempo. Agora teve uma leva de professoras também que pediram, que elas até ligaram para mim para ver como faz o protocolo, lá pedia. E deram várias no mesmo dia, assim. Elas me falaram, são todas 3 de agosto. Então, eu vi que foram várias, mas elas pediram em pecúnia também, né? Então, foram várias no mesmo dia também. É a mesma coisa que agora com o concurso. Quando chamarem ele daqui a 5 anos, a grande maioria que ser chamada agora vai ter direito e o pessoal vai entrando. Às vezes não é no mesmo dia, mas vai entrando em dias, mas no mesmo mês, né? Mas candidatos ao concurso, esperamos que daqui... 5 anos, 5, 6 anos... Você não entra numa lista. Você não entra nessa lista quilométrica. Nós temos esperança que essa lista vai ser sanada. Sanada, né? Resolvida, né? E o que ocorre com a licença-prêmio não usufruída em caso que, por exemplo, eu me aposentei, estou me aposentando. O que acontece se eu tenho licença para receber? Se o servidor tem direito, é pago na rescisão do servidor. Ele precisa fazer o pedido ou mesmo não fazendo o pedido, se você vê lá que tem o requerimento? A gente pede para abrir o protocolo, né? Quando ele pede a exoneração também, né? A gente pede para abrir o protocolo e daí a gente inclui no cálculo da rescisão. Então os servidores que vão pedir exoneração ou que estão para se aposentar e tem licença-prêmio, primeiro peça a licença, faz o requerimento, depois pede exoneração para aposentadoria. Na verdade, eles nem pedem, daí o processo da aposentadoria ali vai vir, se ele já tem um requerimento, já vai estar na lista também, né? Isso, vai estar na lista. Já estão na lista. Já estão na lista. Às vezes estão, e se não está, a gente também já orienta ir lá e abrir um protocolo para a gente já fazer e pagar importante. Na rescisão. É importante. Angélica. Então, dá licença para acompanhar o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, né? Quando o servidor efetivo estável tem o direito à licença sem remuneração para acompanhar o seu companheiro? E qual a duração máxima da licença concedida para acompanhar o companheiro ou a companheira? A licença é de 2 anos e é quando o cônjuge for para for servidor federal, estadual, ou tiver sido removido para outro território nacional ou internacional, né? Ele tem o direito dessa licença. E que documento é necessário para solicitar essa licença? Uma comprovação, né, da remoção, ou se for um concurso, se for uma comprovação que o cônjuge está se mudando para outra localidade. E o que acontece se o servidor não assumir o cargo após o término da licença? Deu 2 anos e o servidor não retornou para o cargo. Ele vai ser exonerado, né? É processo administrativo, que é como se tivesse abandonado, né? O cargo, e daí ele entra em processo para ser exonerado. E essa licença é sem remuneração? Sem remuneração. E neste caso, ele também tem que, como na outra licença, contribuir com o IPREV, os 40%. Os 40% da mesma forma. Tá. E é permitida a contratação temporária para substituir esse servidor, no caso dessa licença? Sim, essa daí ele permite a contratação temporária, né? E essa questão da lei do ACT, daí ele permite, nessa situação ele permite, então, né? Por causa que tem esse problema de contratação de ACT, geralmente, porque o Tribunal de Contas, eu acho, veio uma determinação que não pode, né, contratar, mas só o magistério, nesses casos, sim, né? Então, nesses casos, pode.
Na verdade, também não lembro de ter sido concedida uma licença dessa. Mas também é difícil, né? Eu lembro do Adriano, eu não sei nem se tu estava na prefeitura aqui, eu não sei quanto tempo tu tem de prefeitura. Já 9. Mas eu lembro lá em 2010, eu acho, que teve um servidor que acompanhou, acho que um marido ou esposa, não me lembro mais, para a questão do Banco do Brasil. Ou Caixa Econômica, alguma coisa assim, mas ficou muito pouco tempo, depois pediu exoneração, porque daí fez concurso na cidade e tal. Essa obrigação de arcar com. Eu até ia falar o mesmo assunto aí. É mais difícil, né? O custo é alto, né, para a pessoa, né? Então acaba sendo uma coisa que não tinha, então eu tirava a licença. Essa questão da contribuição previdenciária nessas situações, ela até inclusive parece que está sendo rediscutida isso para ver se de forma se é pertinente mesmo ou não, né? Porque senão amarra muito, né, o servidor. E às vezes é uma situação que ela nem tem desejo de ir, mas tem que ir porque não dá para... Ou separa do marido ou da esposa. É complicado, Vira um caso, né? pessoal. E aqui a gente tem algumas perguntas, deixa eu ver aqui. O Giuliano Versa, ele escreveu assim: eu quero saber sobre a redução de carga horária para servidor que tem familiar autista e também, se o servidor for autista, como funciona isso? Sei que não é sobre licenças, mas enfim. Que, na verdade, foi o que a gente falou, né, no início, né, essa licença especial para atendimento com pessoa com deficiência, ela faz parte do artigo 161, não entra nessas licenças, é outra licença que a gente tem que daí é um outro processo, né, que tem que fazer o pedido, né? É que daí é com a Maristela, que é assistente social, e com o pessoal lá do SIM, né, que é o Tiago e o Jorge. É que essa é uma licença que nem passa por nós ali do Rotinas, né? Sim. Só faz mesmo, nem faz, né? Porque a remuneração continua integral. Na verdade, essa licença é Juliano? Ô, Juliana, essa licença nós vamos trabalhar ainda com ela, com a Maristela. A gente vai chamar ela para a gente conversar um pouco. Inclusive, a gente vai chamar ela com o Dr. Fábio e talvez o Jorge possa estar participando também, ou o Tiago, mas a gente vai trabalhar ela especificamente porque é uma lei federal, inclusive. Então, a gente adaptou a lei federal à lei do município, que nem todos os municípios, vale lembrar, que assumem essa postura de ter essa licença, que é muito importante, né? E aí nós também temos a questão do servidor ser autista. Essa a gente não tem nenhum tipo de previsão dentro do estatuto, mas a gente precisa estar pensando nisso devido a essa questão em relação a diagnóstico, porque esses diagnósticos eles saem depois. Às vezes tem pessoas que hoje em dia estão descobrindo que são TDAH ou são autistas, não é, Angélica? Então, às vezes a gente... Angélica. E aí a gente precisa estar repensando isso, né? A gente precisa estar discutindo isso. Mas hoje a gente não tem previsão legal para o servidor que é autista ou TTD, ou qualquer outra síndrome. É síndrome que fala? Angélica, tu que é mais especial nisso, que eu sou meia leiga nisso. Mas que tenha essas características em relação à saúde, né? Então, é um bom debate, Juliano, que a gente pode estar fazendo, e a gente vai trazer a Maristela para falar um pouco sobre isso, né? A Mirlene está perguntando quantas licenças foram pagas esse mês, no caso da licença prêmio, né? Que daí é uma licença que também é do Tiago, né? É que assim, a licença prêmio, a gente não consegue estipular sempre uma média por mês de quanto ser pago. A gente tem um valor específico, que eu posso até mencionar, que são os 250 mil pagos por mês. Então, assim, a gente não pode medir quantas licenças prêmios vão ser pagas dentro do mês, porque às vezes é um auxiliar de serviços gerais, às vezes é um guarda, depende muito do salário. Então, teve meses, por exemplo, que a gente tinha vários auxiliares de serviços gerais, então a gente pagou 10, 11 licença prêmio. No mês que eram os guardas, já é um salário um pouco maior, então a gente pagou 5, 6. Então, a gente sempre tem dentro dessa média, mas a média é assim, 6, 7 por mês. Então, um pouco mais, acho que uns 10, eu fiz, Mirlene, eu dei uma olhada, se eu não me engano, foram 11 pessoas esse mês, e duas pessoas, que daí é uma coisa que tem que ficar bem ligada, porque nós temos um rol de doenças, né,
que a gente não quer, obviamente, mas que os servidores possam vir a ser cometidos de uma doença grave, que tem um rol de doenças lá. Tanto ele quanto da família de primeiro grau, né, pai, mãe ou filhos, né, que pode pedir com antecedência. É nesses casos e em catástrofes naturais, que também, justamente, que daí passaram na frente de algumas pessoas ali. Mas nessas duas situações. Então, esse mês, a gente, se eu não me engano, foram pagos 11, é 250 mil mensal. A gente está brigando com o Alexandre, tentando ver se a gente altera isso para um valor maior e a gente poder dar um up aí. A gente precisa dar um up nessa lista, e aí a gente teve 2 pessoas que solicitaram através do pedido provando a questão do problema de saúde que as pessoas são acometidas. Então, é mais ou menos nesse número que está. Gente, nós estamos estourando o tempo, né? Já sobre a licença prêmio, eu só queria deixar mais uma recomendação. Muitas pessoas às vezes perguntam, quando que eu posso entrar com o meu protocolo para pedir em pecúnia, né? Então, assim, a gente está sempre orientando para que peça no dia ali que deu os 5 anos. Deu 5 anos meu ali de efetivação dia 5 de agosto. Então, dia 5 de agosto, eu vou lá e abro o protocolo e peço a licença prêmio em pecúnia. Por que a gente pede para abrir no dia? Porque a gente está tratando de uma lista, que tem várias pessoas que estão em espera. Então, por exemplo, se eu tenho a licença em julho e vou lá e já peço em maio, e a pessoa de maio está esperando, eu vou acabar estando na frente dessa pessoa que já venceu, né? E que não completou os 5 anos. Isso, então a gente pede para abrir no dia que venceu, para ficar bem certinho na lista e ser honesto com todos, né? Inclusive, na verdade, ela pode vir a levar mais tempo, porque se tu não fechou os 5 anos, pode ser indeferido o pedido, isso mesmo, e daí ele vai ter que entrar novamente depois. Se as pessoas pedem antes, a gente indefere os pedidos, tá? Então, assim, tudo que a gente vê que não está abaixo dos 5 anos, que não fecharam os 5 anos completos, a gente indefere. Então, a gente pede sempre o servidor abrir no dia que está vencendo os 5 anos, que daí entra na lista, fica certinho no lugar e fica honesto para todo mundo. E correto e é o certo, né? É o que a lei determina, 5 anos. Olhem lá se não foi, né? Se não foi interrompida a tua licença, busca saber, porque daí se você entrou em um processo disciplinar, já vê se você vai ter direito ou não, se não vai ter direito, não adianta nem protocolar, né? Ou sempre porque você tem ampla defesa no seu processo disciplinar. Então, se você não sofreu nenhum tipo de suspeição, eu ganhei uma advertência, a advertência não está escrita, então não perde, né? Mas eu tive um processo disciplinar, perdi, qual foi o resultado do teu processo disciplinar? Se você ganhou suspensão, você vai perder, né? Buscar, né, o que aconteceu. Justamente nesse interstício de 5 anos. Mas em gozo também a gente está ali, inclusive no estatuto, para fazer o pedido ali até 30 dias antes. Justo. Né? Para o setor poder se organizar, né? Então, não adianta dizer assim, semana que vem eu não venho, eu volto daqui a 3 meses. Né? Precisa ter uma organização. E tem que esperar para que o pedido seja respondido, né? Deferido, né? Isso, isso, tem que fazer o pedido e daí, com antecedência, e daí a gente encaminha, né, para a secretaria para ter o deferimento, né? A maioria já combina com chefia, já tem tudo certo, e já entra com o protocolo. Já sabendo e já combinado. Então, é importante que eles sempre estejam conversando com o seu superior para poder estar se organizando. Então, Angélica, é isso, né? A gente quer agradecer Adriano e Yasmin. Obrigada. Foi muito legal, né? De repente, a gente vai chamar vocês de novo. E a gente agradece a Fernanda por ter, né, participado na outra vez e ter pedido para vocês estarem participando, a secretária de administração que, né, permite que vocês estejam com a gente, mesmo que seja fora do horário de trabalho. E além disso, né, pedir para ela botar como hora extra para você. Gente, obrigada, né, Angélica? Muito obrigada, servidores. Teve uma dúvida ali sobre a questão da licença saúde. A gente já fez um podcast tratando disso com o Jorge, né? Então, pode acessar ali nossas redes, que ele está salvo ali. E lá tem todas as dúvidas sobre a licença saúde, né? Para tratamento de saúde. Muito obrigada. Até o próximo, né? Que vai ser dia 25. Dia 25 nós vamos estar conversando com a Guarda Municipal. Todo mundo convidado para participar. Valeu, obrigada. Até mais. Até. Valeu. Tchau, tchau.